Senhor, nesta manhã. Querido e amado Deus, muito obrigado. Obrigado por mais um dia que nasceu e a tua misericórdia se renovou sobre nós. Obrigado pelo amor dispensado a nós, a nossa casa, a nossa família. Por cada grão que o Senhor tem colocado em nossa mesa, por cada dia que o Senhor tem nos dado a oportunidade de bebermos água, de saciar o nosso corpo, Senhor Deus, sedento, Pai, pela água humana. Mas principalmente, Senhor Deus, o Senhor tem nos feito saciados com a Tua presença em nossas vidas. E mais do que tudo, queremos cada dia buscar mais da Tua presença e Te buscar a cada instante. Neste momento, estamos aqui com nossos corações agradecidos e fazemos isso através dos dízimos e as ofertas que trazemos aqui na casa do Senhor, depositando sempre na Tua presença, sabendo que o Senhor quem tem nos abençoado e nós somos agradecidos por todo o bem que tem nos feito. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Oi, bom, estamos nós aqui de volta, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando aqui de ministrarmos nesta manhã uma palavra aqui, que nós extraímos aqui da nossa revista da Escola Bíblica Semanal. A nossa revista aqui é essa aqui,
Milagre de Jesus, primeira parte. E aí nós estamos falando aqui, nesses dias aí, nesses 4 domingos do mês de setembro, nós estaremos ministrando aqui lições a respeito dos milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar aqui, 2 lições aqui, na verdade, milagres de cura física, cegueira, tanto a lição 1 quanto a lição 2, mas eu vou me prender mais à lição 2, que é a parte 2 aqui, ela tem dois milagres, na verdade, relatados nessa lição. E eu vou me atentar também a esses 2 milagres aqui, mostrando para você algumas diferenças aqui, na verdade. Mas antes nós vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo ao Espírito Santo que nos guie a toda a verdade nesse texto. Então você abre o seu coração, prepara o seu coração para a semente que vai ser lançada. Porque a semente da palavra de Deus é sempre boa. O que determina, na verdade, a produção do fruto é a terra. A parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear. E o que deu resultado não foi a semente, o que deu resultado foi a terra. A terra onde a semente foi lançada é que produziu os frutos diferentes. Alguns nem chegaram a produzir direito. Então, o que determina, na verdade, não é a semente em si, mas a terra onde a semente é lançada. Então, que o seu coração seja como a parábola, seja uma boa terra. Uma terra realmente capaz de produzir bons frutos. Então, nesta manhã, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por todos os favores que Ele tem nos feito nesse tempo. Querido Deus e amado Pai, nesta manhã nós chegamos a Ti na beleza da Sua santidade. Agradecidos ao Senhor por todo o bem que tem nos feito. Seja conosco nesta manhã na condução desta palavra. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queria que você abrisse sua Bíblia e deixasse aberta aí no livro do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. Essa é uma das referências que nós vamos ler e trabalhar. Essa nós vamos ler definitivamente. E a outra que nós vamos trabalhar depois, lá em João 9. Mas nós vamos nos primeiramente deter aqui em Marcos 8, de 22 a 26. E aí, como eu falei, nós vamos falar aqui de cura física. E quantos de nós precisam de um milagre feito somente por Jesus? E aí, aqui nós vamos falar sobre a cegueira, ou então, deficiência visual. Então, hoje nós temos aí nomenclaturas diferenciadas da época de Jesus. Então, hoje a deficiência visual é o que nós chamávamos na época de Jesus de cegueira. Como hoje nós chamamos da doença de hanseníase. Na época de Jesus se chamava de lepra. E a lepra, na verdade, na época de Jesus, não era só hanseníase, mas toda doença de pele era enquadrada na questão da lepra, devido ao perigo de contágio. Então, hoje nós temos aí palavras que identificam melhor essas questões dessas doenças, ou algumas das vezes, muitas das vezes, condições que as pessoas possam ter. Mas, antes de nós entrarmos propriamente na palavra, nós vamos identificar algumas coisas aqui. Essa lição foi escrita pelo pastor Nilson Alvarenga Mota, da Igreja de Nova Vida em Janaúba. Aí eu fui identificar onde era Janaúba. Janaúba é uma cidade mineira, fica a 570 quilômetros distante de Belo Horizonte. É mais chegando perto da Bahia do que lá de Belo Horizonte mesmo. É quase lá já chegando na divisa com o estado da Bahia. E lá tem 70 mil habitantes. Aí eu estava vendo que aqui no Catarina tem mais moradores do que nessa cidade. Então, assim, é uma cidade pequena, aqui no nosso bairro tem mais moradores do que nessa cidade inteira. Mas aí eu estava vendo aqui, e aí trouxe essas informações para você, desse pastor que escreve esta lição. E aí, quando nós falamos sobre a deficiência visual ou a cegueira, nós precisamos entender que o profeta Isaías, quando ele descreve a obra que Jesus viria a realizar, a obra que o Messias viria a realizar, lá no capítulo de Isaías 35, ele descreve algumas coisas. Ele diz assim, em Isaías 35, 5, ele diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como a corça.
Então, ele está dizendo aqui que esses milagres apontariam para a obra que o Messias iria fazer. Jesus, quando ele descreve o que Isaías também diz no capítulo 61 do seu livro, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Então, a primícia do Evangelho de Jesus não é fazer milagres. A primícia do Evangelho de Jesus é pregar a boa notícia, as boas novas de salvação. Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu nos reconciliar com Ele. Essa é a primícia do Evangelho. As demais coisas são todas ligadas à primícia. Só acontece milagres porque há pregação da palavra de salvação. Sem pregação da palavra de salvação, a igreja pode ser qualquer outra coisa, menos igreja de Cristo. Porque a primazia da igreja é fazer aquilo que Cristo falou. Fazer aquilo que João Batista fez como o primeiro profeta do Novo Testamento. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus veio com a mensagem dizendo, arrependei-vos, porque está entre vós o reino de Deus. A igreja primitiva, nos seus primeiros anos, dizia, arrependei-vos. A igreja hoje, 2022, precisa continuar dizendo, façam milagres, receba a cura? Não, arrependei-vos. A primazia precisa continuar. Você pode mudar qualquer coisa. A gente hoje tem multimídia, a gente hoje tem ventilador, tem ar-condicionado, nada disso existia na igreja primitiva. Tudo isso são tecnologias que nós vamos adquirindo. Jesus não tinha um microfone para falar. Nós temos. Então, esses são recursos tecnológicos. Isso é indiferente. Mas a mensagem de salvação não pode mudar. Quando precisa continuar sendo a mesma. Então, quando nós falamos em milagres, ela não é a primícia do Evangelho. Ela é condicional à primícia que é a pregação do Evangelho. Então, quando nós entendemos isso, e aí esses milagres iriam apontar para a obra que o Messias viria fazer. Então, quando Jesus começa a realizar os milagres, isso vai trazer sobre os seus algozes, sobre os seus perseguidores, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, algo incomodando, porque se Jesus realmente fosse o Messias, muda-se o governo, se muda-se toda a estrutura. Então, quem estava no poder, se muda, o rei muda tudo. Se eu estou no poder e esse governo muda, o que acontece? Muda-se os secretários, muda-se toda a estrutura operacional e governamental. Isso é um fato. Um ou outro pode ficar. Quem é funcionário de carreira fica, mas quem é funcionário ligado àquele governo, muda. Porque o Estado fica, mas o governo pode sair. Então, qual era o grande medo? Se haver uma mudança de governante, de quem estaria liderando o povo. Isso incomodava aqueles homens, eles não estavam preocupados com a santidade de Jesus, nada disso, eles estavam preocupados simplesmente no poder. Tanto que quando Jesus vai ser condenado, o que o Caifás fala? Que morra um homem e a nação permaneça. Porque era isso que interessava. Então, os milagres que Jesus fazia apontavam para a obra que o Messias viria fazer. E isso incomodava. O discurso de Jesus incomodava. Sabe por quê? Porque Jesus falava para perdoar os inimigos. E os judeus tinham o quê? Na sua raiz, na sua essência? Olho por olho e dente por dente. Me feriu, eu firo também. Arrancou meu olho, eu arranco o olho do outro também. Arrancou meu braço, eu arranco o braço do outro também. Aí Jesus falou, arrancar o seu braço, perdoa ele. Não, esse evangelho eu não quero não. Eu quero o evangelho daqui, matou ou morreu. Esse evangelho que eu quero. Então Jesus traz um evangelho que vai contra a natureza humana. E aí quando traz isso, começa a perturbar esses homens que estavam ligados a uma forma rancorosa da lei. Porque a lei não é isso. A lei que eles traziam não era isso. Porque o apóstolo Paulo fala que o fim de toda a lei, o resumo de toda a lei é o quê? É o amor. E o amor perdoa. Quando o apóstolo Paulo fala da essência do amor, o que ele fala?
O amor não suspeita mal, não arde em ciúmes, não busca os seus interesses. Tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Então, esse é o amor. Então, quando nós vemos isso tudo acontecendo, há uma dificuldade desses homens de entenderem a mensagem da salvação que Cristo traz. E aí, quando Cristo faz os milagres, isso começa a incomodar. E aí nós vamos aqui entendermos o que era a cegueira, o que é a cegueira, como está descrito hoje aqui, nessa parte aqui. A cegueira ela pode ser parcial, ela pode ser total, ela pode ter a cegueira noturna. São pessoas que têm dificuldade de enxergar à noite. A pessoa muitas das vezes vai envelhecendo, o olho vai ficando gasto, e temos várias doenças aí que vão fazendo isso e vão atrapalhando as pessoas. Então nós temos a cegueira infantil, e aí nós temos a cegueira que pode ser congênita ou adquirida. Congênita são as pessoas que já nascem com a deficiência visual. E aquelas que são adquiridas ao longo da vida, por diversos motivos. E aí aqui, eu estava pesquisando o que tem. Uma delas pode ser o glaucoma, a catarata, a retinopatia diabética, a degeneração macular, que está relacionada à idade, essa eu não vou ter nunca, a tracoma, que é um tipo de conjuntivite bacteriana, tumores oculares e deslocamento da retina. Todas essas coisas podem gerar uma deficiência visual ou uma cegueira, como nós estamos aqui falando. Então, tudo isso pode estar acontecendo e pode acontecer com várias pessoas. Então, nós temos pessoas que nasceram já com a deficiência visual e pessoas que foram adquirindo. E pessoas que definitivamente vão, ao longo da vida, aumentando a dificuldade. Com o passar do tempo, nós passamos a usar o quê? Óculos. Então, tem crianças que usam óculos desde pequenininhas. Tem pessoas que já vão usar óculos bem depois, têm uma visão boa, privilegiada, muitas das vezes. E os anos vão passando e a pessoa continua com uma visão boa. Então, cada pessoa, cada caso é um caso. Mas aqui nós vamos falar de pessoas que tinham dificuldades. Um caso aqui parece que a pessoa adquiriu essa cegueira aqui no longo da sua vida. Que é o caso de Bartimeu, por exemplo. Bartimeu disse ao Senhor: Senhor, eu quero voltar a... Logo, ele significa que ele já teve visão. Ele não diz que ele quer ver, ele quer voltar a ver. Ele já teve visão em algum momento da sua vida e essa visão foi perdida. O caso aqui também, do homem que está lá em Betsaida, é provável que ele também já tivesse visto antes, tivesse tido visão anterior. A Bíblia não deixa claro isso, mas pelo decorrer aqui da história parece que sim. E no caso do cego de nascença, a palavra já diz, ele nasceu nessa condição. Então nós vamos estar falando aí, queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Marcos, como eu tinha pedido, e vamos ler aqui então algumas coisas que são interessantes para nós. Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente, ficou restabelecido, distinguia tudo de modo perfeito. Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então aqui nós vemos esse milagre acontecendo nesta passagem na cidade de Betsaida. Então Jesus aqui pega este homem que é trazido até ele e faz um procedimento diferenciado de alguns outros milagres de cura que Jesus faz. Então nós precisamos entender alguma coisa, e eu coloquei uma aplicação aqui de abertura, que não está na nossa revista, mas que é importante para nós aqui entendermos. A deficiência visual, intelectual, a deficiência física, ela não é e não pode ser vista como incapacitadora. Ela não pode ser um incapacitante na vida da pessoa que possui essa deficiência.
Muitas das vezes, eu trabalhei numa escola que ela é uma das escolas pioneiras no Rio de Janeiro, de colocar crianças tidas como especiais em turmas chamadas turmas normais. Ela é uma das pioneiras nesse processo. Hoje em dia, a lei obriga as escolas a fazerem isso. Na década de 70, era proibido fazer isso. Quando o pessoal lá da escola que eu trabalhei começou com esse trabalho. Então, muitas das vezes, a pessoa que tem uma dificuldade, seja ela intelectual, física, mental, seja qual for o problema da saúde da pessoa, muitas das vezes a família torna essa pessoa incapaz. Essa família dificulta que essa pessoa consiga ter uma vida com qualidade. A família tem muito dessas questões. Cada pessoa, dentro das suas impossibilidades, das suas limitações, ela não é incapaz. É que a gente, muitas das vezes, não tem paciência de ensinar. É que nós, muitas das vezes, não temos paciência de levar a um tratamento, de correr atrás de um tratamento. Dá trabalho? Muito. Mas todo mundo consegue desenvolver uma área da vida. É que nós padronizamos muitas coisas. Se você não consegue aprender assim, você não vai aprender, não. O problema de não conseguir aprender não é do aluno, é de quem ensina. Eu, como professor, se meu aluno não consegue aprender do jeito que eu estou ensinando, eu tenho que arrumar uma estratégia para fazer o meu aluno aprender. Isso é função minha. Não é função do meu aluno ter que aprender do jeito que eu ensino. Função minha como educador é criar uma estratégia para fazer que o meu aluno consiga aprender da forma que ele é capaz. Porque quando eu coloco tudo num pacote é muito simples. Tem professores que dão uma prova. Nenhum aluno tirou uma nota azul nele. E ele acha que ele é um bom professor. Aí ele pega lá, os alunos são bons em todas as outras matérias, menos na dele. Será que o problema é nos alunos ou nele? É nele, gente. Se os alunos são bons em qualquer outra matéria, menos na dele, logo, qual é a conclusão? Não são os alunos, é o mestre. É o educador que está ali, que não consegue fazer com que aqueles alunos consigam aprender da forma dele. Então, muitas das vezes, a família tem dificuldade. E aí, muitas das vezes, a pessoa que tem uma deficiência visual é o coitadinho. Não, ele não é coitadinho, não. Ele é capaz. Dentro das limitações, dentro das impossibilidades, dentro do jeito dele, da forma dele. E a história está aí para dizer isso. Quantas pessoas, as Paralimpíadas, então, está aí para dizer. Gente que definitivamente não teria uma condição normal dentro do nosso meio, são muito atletas, muito melhores do que nós. Tem uns caras que não têm braço, nada mais do que eu, com os 2 braços e 2 pernas. E aí? Você acha que esse cara é incapaz? O cara não tem visão, mas o cara corre maratona, o cara corre corrida de 100 metros mais rápido do que eu, enxergando, com 2 pernas, 2 braços. Quem é incapaz? Ele ou eu? Eu. Ele não é incapaz porque ele treina, eu sou incapaz porque eu não treino. Então, quem se incapacitou? Fui eu. Porque definitivamente o quê? Não me capacitei, não me preparei. Mas a doença ali não é ilimitante. Não é incapacitante, sou eu. Então, nós precisamos entender que nós precisamos entender a cada dia que as doenças não são limitantes. Somos nós, muitas das vezes, que limitamos as pessoas. De não entendermos que cada pessoa é única. Nós somos indivíduos. Nós somos o único ser no planeta, de Adão até o último que nascer. Ninguém vai ser igual a nós. Ninguém. Ninguém vai ter uma digital igual a nossa. Ninguém. Porque somos indivíduos únicos. A essência de um Deus único. Assim nós somos. Então, quando a gente coloca tudo num pacote, bota no liquidificador e quer que saia tudo igual, não funciona. Então, nós precisamos entender que assim como nós olhamos, o Senhor também olha para nós. E Ele vê que cada um de nós tem um talento, tem uma capacidade, tem uma forma, só precisa ser lapidado, igual diamante.
Quanto mais você trabalha a pedra, mais valor ela vai ter. Quanto mais você lapida, mais valor essa pedra vai adquirindo. Quanto melhor a lapidação, maior valor agregado essa peça vai ter. É eu e você assim. Por isso que muitas das vezes nós passamos por alguns processos. Porque o Senhor está nos lapidando, está nos moldando, está nos aperfeiçoando, para que nós possamos produzir frutos melhores. Então, a cegueira, a deficiência visual, a deficiência física, ela não pode ser um incapacitante. E aí eu coloquei o texto de Bartimeu. Lembra de Bartimeu? Cego, estava mendigando lá na cidade, ouviu de Jesus e falou, opa, minha oportunidade. Enxergava, mas ele tinha boca, tinha voz, começou a gritar. E aí as pessoas, cala a boca, querem incapacitar a pessoa, querem limitar a pessoa. Mas o texto diz que ele, não atentando para aquela multidão, ele continuava a gritar cada vez. Vocês podem achar que eu sou incapaz, você pode achar que eu sou limitado, mas aquilo que eu tenho eu vou usar. E aí ele chama a atenção de Jesus. Tinha uma multidão, só o incapaz diante da sociedade que conseguiu um milagre, mais ninguém. Olha só que legal. Montão de gente, montão de necessitados ali, mas o incapaz diante da sociedade que conseguiu um milagre. Porque usou aquilo que ele tinha, as ferramentas e os recursos que ele tinha. Então, quando nós fazemos isso, nós agradamos e chamamos a atenção do Senhor. De repente, você não tem muita coisa. De repente, você não estudou muito, você não conseguiu muita coisa na vida. Mas, aquilo que você tem, você precisa usar para chamar a atenção do Senhor. Aquilo que você tem, você precisa usar para atrair a atenção do Senhor para a sua necessidade, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém? Então, a deficiência, ela não pode ser um fator limitante na nossa vida. E aí, nós vamos aqui para a primeira parte da lição aqui. A primeira aplicação nossa aí é, o cego de Betsaida, o milagre não é um espetáculo. Aí, essa aqui faz parte da nossa lição. Lembra quando eu li aqui? Jesus pega o homem, aonde? Dentro da aldeia. Só que ele pega, faz o quê? Ele tira o homem do meio da multidão. Hoje que você mais vê na televisão e nos rádios, passa até aí no carro de som aí muitas das vezes, fazendo comercial. Vem aqui hoje, você vai receber o seu milagre, não sei o quê, aquela coisa toda. Porque o que vende é milagre, gente. Hoje você vai vir aqui, você vai escutar uma palavra de salvação que vai mudar a sua vida, que vai restaurar a sua vida, você vai mudar para ser uma pessoa melhor. Isso não vende não, gente. Agora, você vem aqui que você vai ter seu carro novo, sua casa. Ah, isso vende que é uma beleza. Mas Jesus não está preocupado com a multidão. Jesus tira o cara do meio dos holofotes e leva ele para um lugar isolado. Leva ele sozinho para falar com ele, para ter um particular com ele. Então, definitivamente, o milagre não é espetáculo. O Senhor não precisa de curtida. O Senhor não precisa de seguidores lá visualizando o milagre dele. Ele precisa de pessoas que tenham fé para receber o milagre. Porque aquele cego, ele foi levado lá por pessoas que criam que Jesus poderia fazer um milagre. Quem está à sua volta? Crê que você pode receber um milagre? Quais são as suas companhias? Com quem você anda? Você tem que andar com pessoas que têm o mesmo nível de fé que você. Ah, pastor, está dizendo para a gente não andar com qualquer um. Não estou falando isso não. Uma coisa é andar comigo. Andar comigo todo mundo anda. Eu pego um ônibus, vai todo mundo do meu lado, querendo ou não. Agora, eu posso selecionar quem são os meus companheiros. Aí é outra coisa. Uma coisa é estar comigo. Outra coisa é ficar comigo. Estar é uma decisão. Ficar, não. Eu escolho quem fica. Agora, estar, vai estar todo mundo.
Dentro do busão, então, e aí que vai estar todo mundo. Quem tomou banho, quem não tomou, quem escovou os dentes, quem não escovou. Vai dar todo mundo, gente. A irmã está até rindo ali, né? Já deve ter pegado uma dessa. Aí você pega essas coisas. Agora, ficar com você? Não. Você decide quem vai ficar. E esse homem aqui, os amigos lá, seja lá quem for, não diz aqui exatamente, como aquele paralítico lá de Cafarnaum, que os amigos levaram ele até Jesus. Havia um obstáculo, mas não olharam os obstáculos, simplesmente precisavam levar aquele homem até Jesus. Então, Jesus não queria fazer daquele momento um espetáculo. E, principalmente, Jesus, quando acaba de curar aquele homem, não permite que ele volte para dentro da cidade. Pastor, por que Jesus não gostava que os seus milagres fossem divulgados? Já se perguntou isso? Porque Jesus dizia assim, ó, não conte nada a ninguém. Já parou para pensar nisso? Definitivamente, o milagre não é para ser um espetáculo. Lembra que eu falei no começo? Qual é a premissa do Evangelho? É a palavra da salvação. Não é o milagre. O milagre é... Quando Jesus cura o leproso lá em Cafarnaum também, aí Jesus diz assim para ele, não conte nada a ninguém. Aí a Bíblia diz que ele, muito alegre, saiu falando para todo mundo. Aí o texto continua. E Jesus já não podia mais pregar e nem entrar em alguma cidade da região sem que fosse identificado e as pessoas levassem todos os enfermos para ele curar. A palavra da pregação foi prejudicada. A primícia do Evangelho foi prejudicada. Porque o sujeito não obedeceu a palavra que o Senhor deu para ele. Então nós precisamos entender que o Senhor, o milagre não é um espetáculo. Faz parte do Evangelho. Ser curado faz parte do pacote. Receber uma cura, uma bênção do Senhor faz parte do pacote, mas não é a primazia do Evangelho. Só faz parte do pacote todo. Porque o Senhor veio definitivamente para curar. Também. Mas a primícia é a pregação do Evangelho. A segunda aplicação aí. Jesus faz manifestações inusitadas. A cura de Jesus nunca é igual. O que o texto diz aqui? Que ele levou o homem para fora, cuspiu no olho do homem. Higiênico a beça, né? Coisas inusitadas. O outro cego de nascença, o que Jesus faz? Cospe no olho do homem? Não. Cospe no chão, faz lodo e passa no olho do cego. Então Jesus sempre tinha algo diferente, fazia coisas inusitadas, formas diferentes de aplicar o milagre. Não existe forma única. Não existe oração única. Cada dia que nós fazemos uma oração, a oração sempre é um relacionamento. Quando eu falo com Deus, eu estou falando com uma pessoa. Eu não estou falando com um ser ou com uma imagem, eu estou falando com uma pessoa. Então, cada dia, a minha oração não pode ser igual, ela precisa ser diferente. Porque se eu encontrar com você todo dia, se a nossa conversa for igual, vai chegar um tempo que a gente não vai nem aguentar se ver. Todo dia a mesma coisa, todo dia. Você tem um amigo assim? Ele vem, a gente já sabe o roteiro. Com Deus é a mesma coisa. Imagina tu chegar a 10 anos, ai Deus, de novo, lá vem ele. Não é que você vai deixar de pedir por uma graça que você precisa. É que você precisa ter relacionamento com Deus. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Como eu falei, Ele é uma pessoa, Ele é um ser individual também. E assim precisa trocar algo novo. Precisa apresentar algo novo para Ele. Não que Ele precise de novidades. Porque cada dia é uma conquista, cada dia é um milagre que o Senhor faz nas nossas vidas. Como eu digo sempre, quando eu oro de manhã, todo dia o sol nasceu, o amanhã chegou. A misericórdia do Senhor se renovou sobre nós, porque as misericórdias se tornam novas a cada... Todo dia a misericórdia se renova. Não pode ser igual a ontem. A misericórdia de ontem já foi. A de hoje, quando o tempo virar, a noite chegar, ela também já vai. E amanhã ela se renova de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Então esse é um maior milagre que nós recebemos todo dia. E a gente nem se dá conta.
porque esse milagre nós recebemos. Então, quando Jesus ali faz essas coisas, ele está dizendo para nós, milagre não existe um padrão. Não existe uma fórmula exata. Não é matemática. Não é ciências exatas. Há variantes, porque, como eu falei, nós somos seres individuais. A forma que Jesus faz um milagre na minha vida, de repente não vai fazer na sua. E quem vai fazer na sua, não vai fazer na minha. Porque são necessidades diferentes, somos pessoas diferentes. De repente ele pode agir por atacado. Tem uma passagem que eu gosto muito, né? E as pessoas traziam pessoas de todos os lugares, Jesus curou a todos. Eu falei, ai meu Deus, se eu estivesse lá. Eita! Aí tem passagem que disseram, trouxeram várias pessoas, Jesus curou a muitos. Mas não diz que curou a todos. Nessa eu não queria estar na outra. Curou a todos. Então, cada lugar é um milagre diferente, porque Jesus trabalha assim. A sua história, ele vai fazer um milagre exato na sua vida daquilo que você precisa. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus fazia coisas diferentes. E aí, quando nós saímos aqui do cego de Betsaida e vamos lá para João 9, que fala do cego de nascença, isso aqui é importante, a terceira aplicação desse texto, dessa lição que nós estamos estudando aqui, do pastor Neuso. Todo milagre tem um propósito. O Senhor não faz nada sem ter um propósito embutido naquilo que Ele vai fazer. O Senhor não vai abençoar a sua casa, para isso resultar em nada. O Senhor não vai abençoar a sua família, para isso resultar em coisa nenhuma. Não. O Senhor, quando Ele fizer um milagre na sua casa, isso vai ter um resultado. O resultado sempre é promover a glória de Deus. Sempre. O Senhor já me deu a graça de algumas coisas. Isso sempre resultou para a honra e glória do nome dEle. Toda vez. A medicina tinha desistido, mas as orações continuavam. Porque nós continuávamos crendo no Deus de milagres. Então, tudo o que aconteceu, cada momento, cada aprendizado, resultou na glória de Deus. Todas as coisas são feitas para isso. Então, o propósito do Senhor é, quando fizer um milagre na nossa vida, que nós tributemos ao Senhor a honra e a glória devida ao nome dEle. Então, aqui, lá o cego de nascença, lá está lá em João 9, de 1 a 5, diz assim: enquanto Jesus caminhava, havia um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou os pais dele? Essa pergunta aqui é sem lógica nenhuma, né? Quem busca lógica aqui, isso aqui não tem lógica. Quem pecou? Ele, antes de nascer, já que ele nasceu cego de nascença? Sem lógica nenhuma. Definitivamente, esses caras aqui faltaram às aulas lá de exatas, né? Tinha lógica nenhuma esse caso aqui, o pensamento dele, nem filosofias foram. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia, enquanto há oportunidade. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou neste mundo, eu sou a luz do mundo. Então, quando? Ah, pastor, quer dizer que de noite não se faz milagre, não? Não é isso que o texto está dizendo, não, filho. O texto está dizendo isso, não. Porque tem gente que olha aqui, né? Ó, enquanto é dia dá para fazer a obra, mas à noite vem que ninguém trabalha. Então, de noite não se faz milagres? Não se prega a salvação? Não, não é isso que Jesus está falando, não. É tempo de trabalhar enquanto há oportunidade. Vai chegar uma hora que não vai ter oportunidade de pregar, não vai ter oportunidade de fazer milagres. E nessa hora, definitivamente, não tem tempo de fazer nada. Mas enquanto tem oportunidade, façamos a obra do Senhor. E aí ele fala, tudo acontece para a glória de Deus. Para que neste caso se manifeste as obras de Deus. Lembra que eu falei que uma das obras de Jesus, que o Messias faria, seria curar os cegos. Era uma das obras que apontavam para ele. Por isso que quando Jesus cura esse cego de nascença, os fariseus se desesperam. E aí vão interrogar ele.
Não satisfeito, vão interrogar os pais dele. E vão interrogar os vizinhos, vão fazer um grande inquérito para investigar aquela cura. Porque esse caso definitivamente era um dos que apontavam para a obra que o Messias vinha realizar. Se constatando esse milagre, se constatava que Jesus era o Messias. Lembra que eu falei que o problema deles era justamente esse? Então, por isso que o caso dele é o caso mais investigado pelos fariseus e pelos escribas, que precisavam definitivamente desacreditar esse milagre de Jesus e por isso vão arrumar toda essa confusão. E aí, a quarta aplicação aqui. Tudo que nós fazemos no reino de Deus, de bom para as pessoas, mesmo assim vai haver resistência. Você faz uma visita, tem resistência. Você ora pela pessoa, tem resistência. Não tem resistência. O reino de Deus está sempre na contramão desse mundo. Nós fazemos a obra do Senhor, mas nós sempre encontramos resistência. Se você faz, o pessoal diz que você está fazendo demais. Se você não faz, o pessoal diz que você não faz. A gente não tem para onde correr. Se a gente visita demais. Se a gente não visita, é porque a gente não visita. Se a gente ora, é porque a gente ora demais. Se a gente não ora, é porque a gente não ora. Se a gente canta muito, é porque a gente está cantando demais, está querendo aparecer. Se a gente não canta, a igreja não tem louvor, não tem adoração, tudo vai gerar uma reclamação na igreja. Por mais que a gente faça, ou faça mais, ou faça menos, sempre vai gerar uma reclamação. Você vai orar pelo indivíduo, você vai ajudar o indivíduo. E aí é sempre aquela questão. Eu posso fazer 999 coisas. No dia que eu não faço uma, o sujeito não vai olhar para esses 999 e não vai reconhecer. Aprenda isso. Como eu já falei aqui, a gratidão pertence a Deus e nunca a nós. Se você já fez essa coisa de fazer 999 e aí quando você não pôde fazer uma pessoa ficou com raiva, agradeça a Deus, porque ele está com raiva de Deus, não é de você não, filho. Não é você quem está desprezando não, ele está desprezando a Deus. Porque quando eu agradeço a alguém, eu estou agradecendo a Deus pela sua vida. Agora, quando eu deixo de agradecer a você por alguma coisa que você me fez, eu estou deixando de agradecer a Deus por usar você para me abençoar. A ingratidão e a gratidão é sempre com Deus. Se você se sente ofendido porque alguém não te agradeceu, eu sinto muito. Você está num lugar que não é seu não, filho. Cuidado. Tudo é dele. Está aqui, ó. Vamos falar todos juntos? Porque dele, por ele e para ele são o quê? Muitas, várias, bilhões, não todas. Gratidão e ingratidão, tudo é para ele. É simples assim. É como 1 mais 1 são 2. Não tem como errar, filho. É sempre assim. Então, tudo sempre tem um propósito. E tudo que você vai fazer vai encontrar resistência no reino de Deus. Porque nós estamos lutando contra um reino que existe também, que é o reino das trevas. Não tem para onde correr. E quem está na guerra sempre vai ter oposição. Sempre vai ter alguém do outro lado brigando contra nós. Então, não espere tapinha nas costas. Não espere agradecimento. Não espere reconhecimento. Porque reconhecimento é só lá no ML, tá? E ninguém quer ir para lá não, né? Nem para lá, nem quer também ir lá reconhecer alguém. Ninguém quer. Então, querido, não espere reconhecimento não. Porque senão vai para lá, tá? De um jeito ou de outro. Então, a gente precisa entender isso. Que a gente sempre vai encontrar dificuldade. Mesmo fazendo a obra do Senhor. Principalmente fazendo a obra do Senhor, a gente vai encontrar dificuldade. E aí, Jesus abriu o olho do cego lá de nascença, fez lodo, mandou ele lavar. Quando ele foi curado, vai gerar um rebuliço. Os fariseus vão começar a interrogar o cara, a brigar com o cara, pedir o cara para contar a mesma versão várias vezes. E o camarada não sabe mais o que falar. Eu já contei, eu já falei como é que foi, e eu já falei de novo. E eles vão continuar falando. E vai chegar num tempo que eles vão perder a paciência, e vão expulsar o cego da sinagoga, e vão mandar ele embora. Vai encontrar resistências. E aí,
Sempre vai acontecer isso nas nossas vidas. Você vai fazer o bem e as pessoas vão achar ruim com você. Você vai ajudar e as pessoas não vão reconhecer. Então, o que nós precisamos fazer? É ter a certeza no coração de que quando nós fazemos o bem, nós estamos agradando a Deus. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos agradando ao Senhor. Quando nós fazemos o bem, nós estamos fazendo a obra que o Senhor nos mandou fazer. Nós estamos parecendo com Cristo, nós estamos fazendo a obra de Cristo. Então esse é o desejo do meu coração e do seu coração também. Fazermos o bem sem olhar a quem. Então toda oportunidade que nós temos de orar por alguém é uma oportunidade que Deus nos dá. Você de repente é do ministério de intercessão, e aí você fica pensando assim, rapaz, será que alguém vê o que eu faço? Será que alguém enxerga o que eu faço? Será que alguém sabe que eu sou intercessor da igreja? Não sei aqui na igreja, mas Deus sabe. Na casa de Davi, ninguém via Davi. No dia que o profeta foi lá, Davi não estava em casa e ninguém percebeu, nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos, ninguém. Mas quem sentiu falta de Davi? Deus sentiu falta de Davi. Porque é assim conosco. De repente na igreja ninguém nem sabe que você dá intercessão. Mas Deus sabe. De repente você não está aqui, alguém fala, pô, alguém nem sente sua falta, mas Deus sente sua falta. Quando você não está no seu ministério, pode ser que o seu líder nem perceba que você não está lá, mas Deus sabe que você não está lá. Porque Ele conhece você. Então tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, tudo tem um lugar. Ninguém é peça fora. Todo mundo tem um lugar. As peças vão se encaixando. Lembra do quebra-cabeça? Quer ver coisa terrível? Você está montando um quebra-cabeça, chega no final, falta uma peça. Rapaz, mas é enorme, 1000 peças. 3.000 peças de quebra-cabeça você montou, levou dias para montar aquilo. Aí lá, 3.000 peças, 2.999 peças. Você acabou de montar aquilo tudo. Fica feliz? Não, você fica frustrado. Porque falta uma peça para se encaixar. Mas, cara, são 2.999 peças. Mas não está completo. Esse é você quando você está fora do seu trabalho na casa do Senhor. Está incompleto. O coração de Deus não se agrada, não. Porque você não está fazendo a sua função no quebra-cabeça. Você está fora da engrenagem. Mas, pastor, tem 2.999 pessoas lá fazendo a obra. Falta você. É assim. Mas, pastor, ninguém sabe. Deus sabe quem é você, qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Ele conta com todos. Mesmo aqueles que parecem ser invisíveis na obra do Senhor. Mesmo aqueles que parecem ser insignificantes na obra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala da igreja, do corpo de Cristo, e ele fala, os membros mais insignificantes, mais simples, precisam ser os mais honrados. Porque ninguém vê, mas Deus vê e recompensa cada um. Então todos nós precisamos entender que o nosso trabalho, o nosso milagre vai honrar a Deus, vai glorificar a Deus e vai trazer outras pessoas para junto. Vai atrair outras pessoas através da honra que nós dermos ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, ele fala assim, ó, precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Os fariseus, eles não estavam se alegrando com aquele homem. Aquele homem tinha passado a vida dele cego. E agora ele enxerga. E as pessoas não conseguiam se alegrar com o milagre dele. Imagine aquele homem não podendo enxergar e agora pode. Mas ninguém se alegrava com o milagre dele. Porque aquilo trazia um prejuízo pessoal para eles. Mas a gente precisa se alegrar com as pessoas. Cada vitória que as pessoas nos contam. E aí às vezes a gente tem esse defeito de minimizar o milagre do outro. O pastor estava com a unha inflamada, doendo. De repente, na oração, a unha desinflamou, está normal. Só uma unha. Porque não é sua, imbecil. Cabeçudo. Que está doendo, que não pode botar um sapato.
Quando você está com o dedo doendo, aí você sabe a diferença. Quando você está com uma inflamação no pé, que não pode calçar um sapato sem machucar, sem doer, aí você dá definitivamente. Rapaz, que bom que Deus curou você. Que bom que Deus te abençoou. Parece insignificante, mas não é não. Então, quando eu me alegro com o seu milagre, por menor que ele possa parecer, eu alegro o coração de Deus. Quando eu me alegro com a sua vitória, com a sua conquista, eu alegro o coração de Deus. Pastor, conseguiu aumento de salário. Quanto você recebeu de aumento, filho? R$100. Glória a Deus, aleluia, que bom. Ah, pastor, é tão pouquinho. Glórias a Deus. Porque quem é fiel no pouco, também sobre o muito te colocarei. Quem é fiel em agradecer no pouco, filho, o Senhor dá muito para agradecer. Mas quem não consegue agradecer o pouco, não tem como receber mais. Porque a gratidão não é questão de quanto, é questão do quê. Eu não posso ser grato só pelo muito, eu preciso ser grato por tudo. Em tudo dai, não é quando é muito, é em tudo. Se o preço foi pouco, se o aumento foi pouco, dê glória a Deus. Se o milagre parece pequeno para todo mundo, dê glória a Deus. Se a obra parece pequena, dê glória a Deus. Então nós precisamos entender isso, filho. Em tudo precisamos dar graças a Deus. Porque é isso que importa para o Pai. Então o milagre daquele cego trouxe mais confusão do que benefícios. Porque as pessoas não estavam preocupadas com ele. Estavam preocupadas com si mesmo. Então quando nós somos crentes em Cristo Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos nos preocupar com as pessoas. O professor Elisângela já falava aqui semana passada, uma frase que eu gosto muito. Amar as pessoas e usar as coisas. Coisas foram feitas para ser usadas. Coisas não têm vida. Mas as pessoas sim. Coisas não interessam para Deus, elas não vão herdar o reino dos céus. Seu smartphone, por mais moderno que ele seja, daqui a uma semana, ele não é tão moderno assim. Todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então entenda que o Senhor, Ele tem preparado o melhor para nós. E quando você receber o seu milagre, compartilhe. Mesmo que as pessoas não se alegrem com você, o Deus do céu se alegra por você. Mesmo que as pessoas não glorifiquem o Senhor junto com você, certamente o Senhor vai levantar pessoas para glorificá-lo junto com você. Porque sempre vai ter alguém para se agradar com você do Senhor, se alegrar junto com você e dar glórias a Deus pelo seu milagre. Vai ter pessoas que vão minimizar o seu milagre, a sua conquista, mas entenda que o Senhor, Ele quer fazer abundantemente mais na sua vida. Então, para nós terminarmos aqui, lá em Marcos 10:49, é quando Jesus manda chamar Bartimeu. Bartimeu chama a atenção de Jesus e Jesus manda chamar Bartimeu. E aí os discípulos vão lá e dizem assim para Bartimeu. Disseram então ao cego, coragem, levante-se, porque ele chama você. Então, querido, nós precisamos ser como esses discípulos de Jesus que foram buscar o cego. Nós precisamos buscar as pessoas para receberem o milagre de Jesus. Nós precisamos ir lá buscar as pessoas e trazerem elas para ouvirem a palavra de salvação. Porque esse é o maior milagre que nós recebemos, é a salvação em Cristo Jesus. As outras coisas são decorrências e consequências dela. O maior milagre o Senhor já fez em nós. O Senhor nos deu a oportunidade de participarmos da mesa dele. Lembra da mulher Ciro-Fenícia ou da mulher cananeia? Ela disse para ela, bastava comer as migalhas que caíssem da mesa. Mas o Senhor nos convida para comer na mesa. Nós não tínhamos condição nem de chegar perto da mesa. Mas o Senhor nos chamou para sentarmos na mesa do Senhor e comermos junto com Ele.
Então, quando a gente começa a entender o que é isso no reino espiritual, no mundo físico realmente, nós estamos falando de um rei que decidiu nos chamar para comer na mesa. Nós que não tínhamos nem nobreza de nascimento, muito menos realeza, para sentarmos na mesa do Senhor, mas o Senhor nos convidou. E ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, precisamos fazer valer esse objetivo, esse motivo, de que estamos na mesa, porque Cristo pagou o preço por mim e por você. Ele se sacrificou para que eu e você pudéssemos ser resgatados da morte e do inferno, do juízo eterno, e aprendermos que estamos vivendo aqui para louvor e glória do nome dele. Queria que você fechasse seus olhos. Chamar